Assinada em Chapecó, ordem de serviço para estudos técnicos da Ferrovia do Frango. CPI do Ministério Público houve arquiteto e ex-promotor do meio ambiente de Florianópolis. CCJ aprova a instalação de mapa tátil nos terminais rodoviários do estado. E ainda a abertura da consulta popular da 4ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares catarinenses acompanharam esta semana a assinatura da ordem de serviço para os estudos técnicos da chamada Ferrovia do Frango. O ato aconteceu em Chapecó, no oeste do estado. Apesar de o traçado ainda depender de algumas definições, os trilhos vão cortar o estado desde o oeste até o litoral. Uma obra de fundamental importância para a economia catarinense, como contam os repórteres Cláudia Alves e Valdir Maurício. A assinatura do contrato da Ordem de Serviço dos Estudos Técnicos da Ferrovia da Integração lotou o auditório do Centro de Eventos Plínio Denez em Chapecó. O consórcio vencedor é liderado pela empresa catarinense ProSul. O prazo é de 22 meses para executar o serviço, que inclui estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, levantamento aerofotométrico e o projeto básico de engenharia. São cerca de 860 quilômetros de ferrovia. Um investimento de 46 milhões e 500 mil reais. Esse é um movimento que o governo federal vem fazendo há muito tempo, de ampliar os investimentos em ferrovia para diversificar a nossa matriz de transporte, sair, não ter tanto transporte de cargas para o rodovia e sim por cargas, e isso é por ferrovia, e eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Todo o desenvolvimento industrial aqui dessa região do oeste catarinense vai ser muito beneficiado com a existência da ferrovia, reduzindo custos e melhorando a atratividade e a competitividade dos produtos aqui produzidos. Nós estamos tratando aqui do estudo de viabilidade e do projeto básico da ferrovia, mas também é preciso lembrar que na previsão do seu traçado, a Ferrovia Norte-Sul vai descer de São Paulo e vai passar por aqui. E esta é uma região que tem a vocação para ser um grande centro de encontro de ferrovias, seja uma ferrovia de natureza longitudinal, que, por exemplo, poderá servir para trazer grandes produções de grãos, milho, para alimentar a produção aqui dessa região, seja do ponto de vista transversal. Olhando do ponto de vista transversal, é a alimentação para os portos exportadores, os portos localizados no litoral catarinense. A verdade é que nós estamos perdendo competitividade porque o modelo catarinense nós somos importadores de grão. 70% do custo final do produto são grãos que vêm do Mato Grosso. Então essa logística vai realmente aumentar muito a nossa competitividade e vai consolidar o modelo que hoje é uma referência para o mundo, mas que enfrenta desafios. A ferrovia vai ligar o oeste aos portos catarinenses. O resultado, melhores condições de acesso, novo ciclo de desenvolvimento do estado, além de movimentar a economia de Santa Catarina. É a vitória da possibilidade de fazer das ferrovias um transporte mais barato, mais seguro, ambientalmente sustentável, que mantém as agroindústrias e as empresas em Santa Catarina e atrai novos investimentos e ainda ajuda a melhorar nossas estradas. Portanto, por isso que é estratégica a ferrovia. É insustentável imaginar o Brasil desse tamanho sem ferrovia, sem uma malha moderna. E por isso que esse acontecimento de hoje é histórico, porque vai ligar o extremo oeste com o litoral por ferrovia, que nunca ligou na história, só por rodovias. O projeto básico, a obra, que por si só já é grande, são 40 milhões só para o projeto básico e o executivo, são o pontapé inicial de uma conquista que será histórica para o oeste catarinense e para Santa Catarina. Com o projeto feito, é uma questão de tempo para que a obra seja concluída. Sem projeto não existe nem expectativa de que ela se realize. Então, hoje é um dia importante e tenho certeza que vai ser fundamental para o futuro da região oeste, em especial o futuro de Santa Catarina. O mais importante é o desenvolvimento que vai acontecer em função desse investimento, porque nós sabemos que as nossas rodovias hoje não dão mais conta, por mais que tenhamos investimentos, e é necessário sim que nós tenhamos a ferrovia para que a gente possa ter uma integração maior entre as regiões e também uma diminuição na logística, no custo de produção aqui do extremo oeste.
é um grande desafio, mas estamos muito felizes, né, nos desafiando nesta luta, onde a sociedade participou, o Parlamento Catarinense e nós da Frente Parlamentar cumprimos uma função importante nesta articulação, nessa mobilização, de ter no orçamento da União os recursos para o projeto. E a próxima etapa agora é botar os recursos para a construção da obra, que com certeza é a maior obra que Santa Catarina está trabalhando para se tornar realidade. O Oeste está em festa com a assinatura do contrato. A comunidade fez questão de prestigiar esse momento tão importante para Santa Catarina. Quem esteve presente também à solenidade foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon. Começa a se dar alguns passos mais positivos em relação à construção da ferrovia, que é o grande sonho do oeste catarinense, do meio oeste e da Santa Catarina num todo, valorizando assim a nossa produção, pois somos aqui uma região muito produtiva, de grandes agronegócios, e que isso vai fortalecer, sem dúvida, uma nova era para Santa Catarina e para o Brasil. Outro tema que vem mobilizando o Legislativo é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O assunto foi tema de um seminário realizado esta semana na Universidade Federal de Santa Catarina. Os debates foram promovidos pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e contaram com o apoio da Assembleia. O seminário debateu a qualificação profissional da pessoa com deficiência através de palestras, minicursos e troca de experiências. O evento foi realizado através da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a Fundação Catarinense de Educação Especial. De acordo com Estela Rosa, da Secretaria de Direitos Humanos da Região Sul, a capacitação dos profissionais envolvidos na inclusão de pessoas com deficiência precisa ser entendida como uma meta a ser abrangida. São diversos tipos de cursos em diversas áreas, área da informática, área mecânica, ou seja, uma gama de cursos que as pessoas podem fazer e estar se qualificando. E cada pessoa pode fazer até 3 cursos por ano, né? Ou seja, tu pode terminar um ano sendo praticamente um técnico, ou seja, com uma formação sólida. E a pessoa com deficiência é prioritária, né? Então, o grande esforço da Secretaria de Direitos Humanos é que as pessoas cheguem aos cursos, tenham acesso aos cursos. De acordo com o último censo do IBGE de 2010, em Santa Catarina, 1.200.000 pessoas com deficiência em idade laboral. Desse número, apenas 648.000 estão trabalhando. O gestor do Plano Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência em Santa Catarina, Marcondes Marchetti, destaca que 560.000 pessoas com deficiência no estado não estão trabalhando. Por isso, a importância de incentivar a participação nos cursos do Pronatec. De acordo com Marchetti, algumas famílias temem perder o benefício de prestação continuada, que é pago ao familiar com deficiência grave. Ele explica que, mesmo frequentando cursos profissionalizantes e conseguindo entrar no mercado de trabalho, a pessoa não perde o direito ao benefício. A rede ofertante dos cursos se preparou para receber o público de pessoas com deficiência. Então, há uma mobilização, nós estamos numa intensa mobilização para sensibilizar as famílias, as entidades, a própria sociedade civil, todas as organizações, para que contribuam para que esse público venha e aproveite essa oportunidade de capacitação para assim se habilitarem ao mundo produtivo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa também apoiou o evento. A Assembleia Legislativa apoia toda iniciativa que venha de encontro à inclusão da pessoa com deficiência, seja ela na área educacional ou no mercado de trabalho, como é o tema aqui que está sendo discutido. E o Parlamento Catarinense tem dado um grande passo através da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, através do programa LESC Inclusiva, que foi implantado e que prevê a contratação de estagiários com deficiência dentro do parlamento atuando. E veja ainda hoje, CPI do Ministério Público houve um arquiteto e o ex-promotor de meio ambiente de Florianópolis. Os detalhes do depoimento você confere logo depois do intervalo. Notícias, volta já.
Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana o projeto de lei que cria uma nova ferramenta em favor das pessoas com deficiência visual. Quem conta é o repórter Gutierrez Baron. O projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, altera uma lei de 2005 que obriga a instalação de placas em braille com a relação das linhas de ônibus nos terminais rodoviários de Santa Catarina. Relatada pelo deputado Neudi Sareta, do PT, a matéria acrescenta a obrigação da instalação de um mapa tátil nos terminais, facilitando a localização de pessoas com deficiência visual. Hoje, uma das grandes preocupações que nós temos que ter é com a acessibilidade, com a possibilidade de que toda pessoa, independente de seu estado físico, possa acessar e ter conhecimento também, inclusive das orientações que se tem nesses órgãos, como terminais rodoviários, onde circula muita gente. Portanto, essa placa em braille, essa placa possibilitar essa acessibilidade, possibilitará que a pessoa, mesmo não tendo a visão, possa sentir e seguir as orientações que lá estão colocadas. Já na Comissão de Economia, um dos destaques foi a aprovação do projeto que veda algumas práticas asseguradoras. Quem conta que proibições são essas é a repórter Gisele Dalpiaz. Proposto pelo deputado Kennedy Nunes, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Economia altera a lei que propõe sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou terceiros. A matéria proíbe essas empresas de impor aos clientes os estabelecimentos ou prestadores de serviço que farão os reparos em veículos credenciados pela própria seguradora como condição para o trabalho de reparo. O projeto também impõe a fixação de critérios de atualização e adequação no valor das multas que serão aplicadas às seguradoras que descumprirem a lei. Ainda em reunião, a Comissão de Economia aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Serafim Venzon, que cria a Semana de Conscientização para a destinação ao Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA. A matéria propõe que na primeira semana de dezembro, a Secretaria de Estado da Assistência Social divulgue ações e informações sobre o fundo. A destinação de recursos ao FIA pode ser feita pela população através do imposto de renda, com o pagamento de até 6% do imposto total devido para a pessoa física e 1% para a jurídica. Ainda na Comissão de Economia, deputados aprovaram o projeto que cria o Microfinanças de Santa Catarina. No mesmo dia, a matéria foi submetida à votação em plenário. O programa é de origem do governo e beneficia empreendedores populares, microempreendedores, empresas e profissionais autônomos. Encaminhada para a Assembleia Legislativa no mês de agosto, a matéria que institui o programa Microfinanças de Santa Catarina foi aprovada pela Comissão de Economia no início da tarde desta quarta-feira, para depois ser deliberada em plenário. O projeto proposto pelo Poder Executivo eleva a política de Estado um programa de microcrédito que já é desenvolvido em Santa Catarina desde 1999. Desde este período, mais de 500 mil operações de crédito foram realizadas no Estado, com a movimentação de R$1,5 bilhão em recursos contratados. Agora, com a criação do programa Microfinanças, a intenção do Poder Executivo é criar regras gerais para a obtenção do microcrédito e ampliar o seu acesso pela população de baixa renda. As operações de crédito do programa Microfinanças serão operacionalizadas pela Agência de Fomento de Santa Catarina, o BADESC. O valor e as condições do crédito serão definidos de acordo com a capacidade de endividamento do beneficiário. Os empréstimos variam de R$ 200 a R$ 20 mil. O programa Microfinanças tem o objetivo de estimular a criação de empresas no Estado, ampliando a geração de emprego e renda para a população. Eu entendo que desta forma, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, estão criando condições para nós fazermos uma grande semeadura de pequenos novos negócios por todo o Estado de Santa Catarina e, a partir daí, obviamente, que o nascimento de novas empresas no nosso Estado. Será, sem dúvida, um instrumento de desenvolvimento de Santa Catarina. A CPI que investiga a compra de um imóvel com dispensa de licitação pelo Ministério Público do Estado ouviu esta semana 2 novos depoentes. Um é arquiteto, o outro ex-promotor do meio ambiente de Florianópolis. O primeiro a ser ouvido pelos parlamentares foi o procurador de Justiça Rui Arno Richter, que durante 12 anos foi promotor do meio ambiente na capital.
Ele deu detalhes sobre a ação que investigou o dono do terreno adquirido pelo Ministério Público de Santa Catarina, Paulo Becker, a administração municipal e o ex-secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, José Carlos Hauen, que autorizou a obra no centro de Florianópolis. Em seguida, o arquiteto Paulo José de Almeida deu informações sobre o prédio que deve ser construído no local. Ele é o responsável técnico pela obra e afirmou que só agora os projetos necessários estão sendo feitos, já que para conseguir o registro da construção no Conselho Regional de Arquitetura, bastam os protocolos. Nós observamos que o cômputo do preço final da obra e da avaliação foram feitos sem os projetos complementares. Ele disse que não apresentou nenhum projeto complementar, o que torna difícil a gente mensurar um valor de uma obra se nós não temos os projetos complementares. Então, eu fico muito surpreso que tenha sido feita a aquisição de um imóvel nessa envergadura, nesse preço, onde o Ministério Público tem engenheiros e arquitetos e tem equipe específica para avaliar isso, e automaticamente é apresentado um valor sem ter essas especificidades. A próxima reunião da CPI está marcada para a última semana de outubro, quando deve ser ouvido um ex-diretor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O deputado Jailson Lima pretende apresentar o relatório final da CPI no dia 19 de novembro. Até lá, devem ocorrer mais 3 reuniões para o questionamento de 5 testemunhas. Entre elas, o empresário Paulo Becker, dono da construtora responsável pela obra, e o procurador-geral de Justiça, Lio Marcos Marim, que negociou e autorizou a compra do imóvel. Entendemos que o Ministério Público é uma instituição importante para a democracia e para as instituições brasileiras. No entanto, não está isento de erros e equívocos. E eu estou convencido que o procedimento encaminhado com dispensa de licitação, não apenas nesse imóvel, mas em outros procedimentos, tem sido de forma irregular. E cabe ao Ministério Público cumprir a lei como qualquer cidadão comum. E veja a seguir, Comissão de Responsabilidade Social da Assembleia abre consulta pública para análise dos inscritos da 4ª edição do prêmio. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. O município de Lages, na Serra Catarinense, abriu na última terça-feira mais uma edição da Expo Lages. A feira é uma das mais tradicionais da região e segue até o fim de semana. A Expo Lages é realizada desde 1920 e organizada pela Associação Rural do município. O evento vai até domingo e acontece no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Márcio Pamplona, organizador da feira, falou da expectativa do evento. Apesar dos problemas climáticos que tivemos em Lages durante a semana, a organização se realizou de forma normal, os animais estão todos aqui dentro do parque, já começamos com as vendas, os leilões. Durante a cerimônia de abertura foi assinado um programa estadual de linha de crédito para a compra de touros com maior qualidade e produtividade. Além disso, o secretário de Estado da Agricultura falou sobre o projeto de lei que atualiza a lei de criação do bovino precoce. A premissa básica é que o estado de Santa Catarina hoje importa 40% da carne bovina que consome, portanto tem um mercado muito bom para aumentar a produção, e a genética é um fator essencial para aumentar a produtividade, principalmente naquelas propriedades que têm os bovinos mistos e que, se receberem touros com uma genética melhor para produzir mais carne, terão a oportunidade de aumentar a produção e produzir carne de melhor qualidade. Ainda durante o evento, o prefeito de Lages, Eliseu Matos, destacou que a Expo Lages se tornou neste ano mais importante ainda para o município. E segundo ele, mesmo com os grandes prejuízos causados pelo temporal, a feira não perdeu o brilho. Era importante, continua sendo importante e é importante para o momento. A gente vive um momento difícil, a cidade ela tem de voltar ao normal, nós não podemos começar a cancelar e criar pânico na cabeça das pessoas. E a Expo Lages é um grande evento, ela não foi afetada, traz gente, movimenta a cidade. Nós temos de levantar, nesse momento, a autoestima do lagiano e da lagiana, e a Expo Lages vem calhar e vem ajudar, nesse momento, a levantar essa autoestima. O
O ponto principal da Expo Lages é em relação aos mais de 2.000 animais em exposição. Além de conferir as disputas acirradas entre bovinos das melhores cabanhas de Santa Catarina, os visitantes podem aproveitar a feira para comprar animais com genética bem definida, como esta bezerra da raça Mini Jersey, que está encantando quem passa pelo evento. A Expo Lages é a maior feira do agronegócio de Santa Catarina e a expectativa dos organizadores é fazer da feira deste ano uma vitrine da genética animal da Serra Catarinense e do estado. Além da exposição e comercialização de animais, o evento conta também com uma feira da indústria e comércio. A Expo Lages vai até este domingo no Parque de Exposições Conta Dinheiro. A entrada é gratuita. A feira aconteceu na mesma semana em que Lages sofreu os efeitos de uma forte chuva de granizo, que afetou pelo menos 60% do município. Em vários pontos da cidade, o clima ainda é de reconstrução. O temporal de granizo que atingiu Lages na última segunda-feira perfurou telhados e vidraças de residências, escolas, universidades e hospitais e estilhaçou vidros de automóveis em mais de 70% dos bairros da cidade. Cerca de 80.000 pessoas foram afetadas. Em todas as ruas de Lages, o cenário que a gente vê é este: caminhões descarregando telhas e pessoas reconstruindo as casas. Este pedreiro está tentando recuperar os danos causados pelo temporal. A casa onde mora com a família teve, além do telhado destruído, muitos vidros quebrados. Praticamente nós estamos trocando tudo da telha, né, que quebrou, né? A cabeleireira aposentada está na mesma situação. Todo o telhado ficou perfurado e, como há risco de mais chuva na região, ela precisou do apoio de amigos para recolocar as telhas. Meu filho trouxe de Florianópolis as telhas, né, as 200 e poucas. Estou me virando assim. Como grande parte da cidade foi atingida, os estoques de telhas não estão sendo suficientes para atender a demanda. Por isso, muitas famílias estão demorando em receber o material. Nós hoje temos dificuldade de encontrar telhas. Nós já conseguimos, 10 horas depois do evento, distribuir mais de 360 mil metros quadrados de lona. Hoje necessitamos de telhas, que a gente conseguiu até agora distribuir de telhas, que as pessoas compraram, que nós conseguimos comprar em torno de mais de 100 mil telhas de fibrocimento. Mas necessitamos muito mais, isso significa 1/3 da cidade de Lages. A Comissão de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa anunciou esta semana o número de inscritos para a 4ª edição do prêmio. São mais de 90 empresas e entidades que concorrem à certificação e troféu em 2014. Agora a população terá a chance de opinar sobre o trabalho dos inscritos. Quem conta como é a repórter Deluana Bus. Esta foi a primeira reunião da comissão mista organizadora depois do encerramento do período de inscrições em 6 de outubro. No total, foram 93 inscritos, sendo 37 empresas e 56 entidades. Nós estamos muito felizes com o resultado dessas inscrições, especialmente porque nós temos novas empresas e novas instituições que estão aderindo ao processo. Isso demonstra que todo o trabalho feito pela comissão de assessoramento também da Assembleia, durante os 8 workshops onde nós visitamos todas as regiões de Santa Catarina, alcançaram o seu objetivo, que era que a gente divulgasse, publicizasse as boas práticas de responsabilidade social. Promovida pelo Parlamento, em parceria com várias entidades, a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. O prêmio é voltado para empresas privadas e entidades com fins não econômicos, que apresentem no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental. A divulgação dos vencedores será feita no final de novembro, depois que os membros da comissão analisarem a documentação enviada por cada inscrito. Antes disso, entre 14 de outubro e 4 de novembro, todos os balanços sociais serão colocados em consulta pública. A consulta pública fica aberta durante 20 dias, onde todos terão acesso a essas pré-inscrições. São 93 pré-inscrições que serão avaliadas pela comissão para então receberem a certificação e o troféu.
o momento da consulta pública é um convite à comunidade, a toda a sociedade catarinense, para que conheça essas práticas e também para que se manifeste, caso haja alguma informação que não esteja, né, de acordo com aquilo que está previsto. E o Notícias de hoje termina mostrando a história de um casal que descobriu duas paixões em comum, uma por Florianópolis, outra pela arte. A união das duas resultou num trabalho primoroso que resgata e mantém viva a cultura açoriana. As salas da casa onde moram Osmarina e Paulo estão repletas de bonecos de barro. Com tamanhos variados, eles retratam desde a festa do Divino e a procissão de Senhor dos Passos até o pau de fita e o boi de mamão. São figuras tradicionais do folclore na ilha de Santa Catarina e representam um trabalho que foi sendo aprimorado nos últimos 15 anos. Comecei que eu fiquei grávida aos 40 anos, né? E daí eu queria parar, eu era costureira antes também, então eu queria parar de fazer aquele tipo de trabalho. E soube de um curso na Universidade Federal, né, que estavam oferecendo lá, de cerâmica, do boi de mamão, né? Daí fui lá, a professora Milena, né? Aí começou a dar os primeiros passos, né? Ensinar, né? Daí eu comecei ali e dali não parei mais. Já fiquei direto, já fazendo os outros trabalhos, comecei a fazer os costumes aqui da nossa ilha, né? E a criatividade só foi aumentando daí, sabe? Osmarina e Paulo se conheceram ainda jovens, em Florianópolis, durante uma viagem de ônibus. Ambos já gostavam de trabalhar com arte e o primeiro presente que ela ganhou dele foi um quadro pintado por Paulo em 1974. Hoje, com 3 filhos, o casal se divide na tarefa de produzir as figuras de cerâmica. Osmarina é quem molda as peças, amassando o barro e dando forma aos bonecos. Nos fundos da casa, um forno elétrico assa as peças a uma temperatura de até 1.300 graus. Depois é a vez de Paulo usar as habilidades com pintura para colorir a argila. De 1998 para cá, o casal já produziu e vendeu milhares de peças, algumas para compradores de fora do Brasil. Foi muito para fora, né? Até uma passagem de uma pessoa que coleciona presépio lá. Ele mora na Ilha dos Açores, né? Lá na Ilha de São Miguel. Ele tinha um presépio nosso, né, que ele adquiriu, não propriamente de nós. E está numa coleção que ele faz exposição internacional desse presépio. Ele adquiriu esse presépio em Nova York. E nós e ele só ficou sabendo quando ele esteve aqui nos visitando. De tempos em tempos, o trabalho delicado de Osmarina e Paulo pode ser visto em exposições, congressos ou feiras universitárias. O retorno financeiro é modesto, mas para ambos, o que mais importa é a satisfação de usar a argila como ferramenta para defender a cultura de base açoriana. Tudo com muito amor à arte. Ele representa muito aqui a nossa ilha, né? Então, eu amo a minha ilha. Então, eu gosto sempre de fazer as peças que mostram todo o nosso costume daqui, tudo, né? Vai mostrar a nossa identidade. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê a semana que vem, no mesmo horário.